Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. This is Martin Sinescu, curator of Murderers Row. You all right, honey? Sure. It's just they're so real. I thought... There's nothing to be afraid of. They're just a lot of wax. Perhaps not, young man. Who knows what evil lurks in the heart of the man standing next to you? Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 115 no geral da série, episódio número 13 da quarta temporada. O episódio se chama The New Exhibit, a nova exibição. Esse episódio é dirigido por um diretor muito prestigiado da série, que é o John Byrne, escrito, isso é importante, pelo Jerry Soule, só que os créditos do episódio se encontram em nome de Charles Belmont. Nós vamos explicar por quê. Aliás, já falamos disso anteriormente, mas vamos expor um pouquinho mais essa questão do Charles Belmont. E esse episódio, ele é absolutamente incrível. É um episódio de terror e tem a participação absolutamente maravilhosa do Matt Balsam, né, Marcos? Exatamente, matando a pau mais uma vez. Lembrando que ele tá naquele episódio da Ida Lupino, né, o 16mm Shrine. Isso, na verdade eu cometi um erro, ele não tá matando a pau, ele tá matando a faca, corda e machado, mas a gente já chega lá. Sim. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o elenco. Quero que a gente deixe para depois a questão das figuras de cera, porque eu vou introduzir aqui uma brincadeira de true crime para o nosso ouvinte, né? Vamos falar sobre as figuras de cera, que são inspiradas, é claro, em personagens reais. Certo. A gente pode começar, na verdade, falando rapidamente do diretor. Eu digo rapidamente porque nós já falamos bastante dele em outras oportunidades, o John Byrne, né? Aquele diretor ali que ele emigrou para os Estados Unidos, né? Ele é nascido na Alemanha. Ele sofreu forte influência no estilo dele do expressionismo alemão, aquele movimento ali dos anos 20, né? Do cinema alemão dos anos 20. O John Byrne inicia a sua carreira na década na segunda metade da década de 30 e logo emigra para os Estados Unidos para fazer o quê? Policial, suspense e eventualmente terror. Ele era um craque do policial, do filme policial e do suspense. Quando ele vai para a televisão, isso já aí nos anos 40, lá pela segunda metade dos anos 40 e anos 50, ele vai dirigir episódio de série do quê? Imagine você. Suspense, policial, terror e antologias. Um dos mais importantes diretores desse gênero na TV americana. O cara dirigiu muitos episódios do Alfred Hitchcock Apresenta, vários episódios que são reputados entre os melhores. Dirigiu episódios da série Thriller, que são reputados entre os melhores pelos fãs da série. Dirigiu episódios de Cidade Nua. Adivinha, entre os melhores episódios que essa série tem, o público que é fã de Cidade Nua, estão do John Byrne. Então, onde o cara botava a mão, aí, em Além da Imaginação, alguns dos episódios preferidos são os dirigidos por ele. Ou seja, onde tinha histórias de suspense, de histórias de crime, histórias com temática mais lúgubre, mais, né, horrorífica, e ele botava a mão, dava certo pra caramba, o cara era craque, e aí nessa história aqui não é diferente, pronto. Sim, ele dirigiu, por exemplo, o Mirror Image, que é o episódio do qual a gente começou o nosso projeto, né? Isso, falando de animação. Dirigiu Judgment Night, que é um episódio incrível, gente, do cara que ele vai ter aquela noite assim, onde ele vai ser submetido várias vezes às mesmas coisas, né? É um caso de crime, de guerra, né?
E também um dos episódios que são muito legais aqui, que é o Shadow Play, né? Que é outro episódio também que tem essa coisa circular, né? De retorno de eventos, né? Só com personagens diferentes. Isso. Time Enough at Last, por exemplo. Tem. Né? Enfim, o cara acertou bastante. Ele fez um outro episódio menor, né? Também. Mas, assim, ele acertava... Quando ele acertava muito. Aí, a gente pode continuar. O grande destaque do elenco é, né? Claro, o Martin Balsam. Sim. Ele tinha feito alguns anos antes o Psicose, né? Ele é o detetive particular que é esfaqueado na famosa cena da escada de Psicose. E a cara de espanto que ele faz antes de morrer entrou para a história do cinema e não será esquecida nunca, né? A gente vai ter oportunidade de ver a capacidade que o Martin Balsam tinha de fazer caras de espanto inesquecíveis também nesse episódio. E ele era um cara assim, muito ligado. Ele é um sujeito que ele, na verdade, começou a carreira dele na televisão e aparecendo em séries nos teatros televisionados. Era uma presença comum em séries policiais. Ele participou da série do Ellery Queen, estava em alguns episódios do Playhouse 90, esteve em Alfred Hitchcock Apresenta, Cidade Nua, Além da Imaginação, óbvio, porque quando a pessoa participa da série Além da Imaginação, vira ponto alto da carreira dela, não tem como, né? Sim. Além de muitas participações também no cinema. É uma carreira longa, uma carreira muito prolífica. Nos últimos anos da vida produtiva dele, ele se mudou para a Itália e fez diversas participações em filmes e na TV italiana que eu vergonhosamente não vi nenhum para poder comentar, né? Sim. Mas ele era um cara que, assim, ele aparecia em cena, ele chamava a atenção e ele roubava a cena, né? Onde quer que ele se metesse. Então era meio que o Rod Serling gostava dele, eles se conheciam. O Rod Serling tinha grande admiração pelo trabalho dele e por isso que ele apareceu 2 vezes, né? Em Além da Imaginação, no maravilhoso episódio que tem a Ida Lupino, né? O 16mm Shrine, que no caso desse episódio, ele, por mais que seja um bom ator, é engolido por ela, né? Mas tem uma participação marcante também. A gente tem também a participação da Margaret Field, que, como o nome revela, era a mãe da Sally Field. Isso eu achei maravilhoso, gente. Vocês conhecem a Sally Field, né? É uma atriz tão famosa de filmes, sabe? Ela ficou muito famosa por causa daquela série da Noviça Voadora, né? Tem um filme com ela que eu amo, eu sempre menciono, que é Flores de Aço. Adoro, assim, um filme assim, que é sobre mulheres... O nome, né, já disse, são mulheres que são flores, né? Olha as aspas aí, né? Mas elas são incríveis, mulheres solistas, né? Amo a Sally Field, é incrível ela. Ela teve uma carreira nos anos 40 e início ali dos anos 50, com participações menores no cinema. Depois ela vai para a televisão e ela faz um pouco de tudo que você possa imaginar. Ela tá em série de faroeste, ela tá em série de fantasia, em série de ficção científica, em série policial, ela tá nos teledramas, enfim, uma carreira bastante prolífica, variada, e ela sai da TV nos anos 70. No início dos anos 70, ela acaba, enfim, encerrando a carreira, embora ela viveu até 2011. Nossa, que atuação, assim, ela passa todo incômodo da situação, né? É muito maravilhosa, a mãe da Sally Field aí. A gente tem também o cara que é o dono do Museu de Cera, onde o personagem do Martin Balsam trabalha, né? Que é o Ernest Ferguson. Ele é vivido por um ator chamado Wilco Luva. E ele também é um sujeito que tem uma outra participação no cinema nos anos 40 e a partir dos anos 50 ele está na televisão, começa também nos dramas televisionados, depois ele está aí também, carreira bem variada, ele está em séries de policial, série de faroeste, ele fazia também
participação nos Intocáveis, ele tá em vários episódios da série Os Intocáveis. Sim. Né? Ele aparece também no The Mirror, ele é o General de Cruz, né? Isso, ele é o cara que ele é removido do poder, né? É apeado do poder. Isso, exatamente. Inclusive, pra mim, ele inclusive tem um papel até marcante nesse episódio, né? Do The Mirror. Ele é o lado bom até do episódio. Uhum. Né, as falas dele, a interpretação dele também aqui no episódio é legal. Uhum. Ele também fazia trabalho vocal. Ele fez algumas vozes, por exemplo, no Jonny Quest, na série, né, famosa do Jonny Quest. E ele também fez dublagem em uma série de animação de temas bíblicos. Olha, interessante. Exatamente, os grandes heróis da Bíblia. Né? Os grandes heróis da Bíblia, olha lá. Sim, e enfim, uma carreira também. Ele aparece na série Voyagers, o Viajantes do Tempo, aquela série dos anos 80 que fez sucesso no Brasil também. Ele faz o Louis Pasteur, né? O cientista Louis Pasteur. Legal. Num dos episódios, um episódio bem bacana até, viu? Eu lembro que eu assisti, eu gostei na época. Sim, sim, sim. Então esses são os destaques do elenco, porque tem outras pessoas que aparecem, que são os atores que interpretam os assassinos, na verdade interpretam as estátuas de cera dos assassinos. Quando a gente for falar mais do que acontece no episódio, a gente fala um pouquinho deles e também das figuras que eles estão representando. Tá bom, isso, muito bom. Legal. Eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre o Jerry Soule. Por quê? Porque tem muito da mão dele, especificamente desse roteirista. Por mais que a gente goste de Charles Belmont, ele nessa época estava delegando muito serviço. Ele não tinha muita condição, ele pegava muita coisa ao mesmo tempo para trabalhar. E o Jerry Soule foi ghostwriter desse roteiro, apesar de estar acreditado, né, pro Charles Belmont. O que acontecia? A gente já falou algumas vezes que o Charles Belmont ele estava ficando doente, né? Eu não sei se o grau de doença dele, como é que estava exatamente nessa época, mas ele já estava tendo problema de concentração, não estava conseguindo assumir todos os compromissos, que eram muitos compromissos, né? Ele não sabia ainda a gravidade da doença dele, né? Que ele teve uma doença muito grave e degenerativa. Mas os amigos, o Jerry Soule, o Sir Rich e outros amigos dele, eles assumiam os trabalhos do Charles Belmont, a pedido do Charles Belmont, né? Assumiu o trabalho dele para ele poder continuar recebendo e poder ajudar a família do Charles Belmont, né? Porque o Charles Belmont tinha mulher, filhos, né? Sim. Eu queria comentar um pouquinho sobre o Jerry Soule, né? Como é que ele conheceu essas pessoas, né? Em 58, o Jerry Soule, ele já era um jornalista experiente, né? Mas ele acabou se mudando para Los Angeles, ele tinha 45 anos e ele queria ser um roteirista. Ele já era estabelecido na comunidade científica, porque ele já tinha algumas publicações em revistas famosas e tal, publicações relevantes, né, que fizeram sucesso. Ele esperava que essa notoriedade que ele já tinha ajudasse, né, essa entrada nele de Hollywood. Quando ele chegou em Los Angeles, ele participou da Convenção Mundial de Ficção Científica. Aí que ele conheceu o Richard Madison, o Charles Belmont, o George Clayton Johnson, e acabou fazendo amizades muito fortes, assim, com todos eles, né? Tanto que eles eram conhecidos como o grupo, né? Era uma escola dos escritores do sul da Califórnia, né? Eles até acabaram conduzindo alguns trabalhos juntos, assim, uma espécie de comunidade deles, né? E tal, até para poder angariar mais roteiros e tal, fortalecer a temática, apesar de mais velho, né? Você vê que a idade dele, 58, ele já tinha 45 anos. Esses caras que a gente está falando são caras de 20 e pouco, 30 anos, 35, né? Todos eles eram muito jovens. O Charles Belmont, nessa época quem está falando aqui, por exemplo, ele era um homem de 30 e poucos anos, entendeu? A doença que foi deixando ele com uma aparência de homem mais velho. Então ele acabou sendo muito importante assim para esses que seriam grandes escritores, roteiristas, famosos, né? E tal. Ele escreveu para The Twilight Zone 3 ou 4 roteiros com o Charles Belmont assinando. Acho que até mais que isso, acho que eles chegaram até 5. Alguns roteiros não foram nem acabaram não se tornando episódios, foram comprados, mas não foram apresentados, né? Porque ficavam mudando de showrunner, um showrunner ele comprava, depois o próximo, que é o último lá, né? Ele não executava, né, o roteiro.
Mas é legal falar dele porque eu sei que você gosta muito de Star Trek, creio que até os nossos ouvintes mesmo, né? Porque ele recebeu ele foi indicado, na verdade, a um prêmio Hugo de melhor apresentação dramática por um episódio que foi o roteiro do Star Trek, o The Corbomite Maneuver. E é um episódio muito famoso, assim, né? Porque todo mundo fala muito do Gene Roddenberry, né? E tal, mas o Jerry Soule, ele é um cara importante, também participou de Star Trek, assim, e de outros roteiros para outras coisas. Ele, inclusive, tinha uma mão muito legal para terror, né? Ele participou de séries, por exemplo, ele era um fã de H.P. Lovecraft, aquele filme Die Monster Die, né? Tem um roteiro dele. Ele fez uma adaptação de The Color Out of the Space, Lovecraft, The Crimson Cult. Ele se afirmou mesmo, assim, como um roteirista para Hollywood e tal, um cara muito relevante, né? Sim. E é interessante falar dele porque contra essa associação dos escritores da América, que uma outra pessoa, que um roteirista de televisão, ele utilizasse um ghostwriter, né? Vamos chamar assim, uma outra pessoa, e ele só colocasse o nome dele. Era tanto que isso daí ficou, o Jerry Soule, ele não podia falar sobre isso. Isso saiu num livro daquele cara que é maravilhoso. Gente, procurem, né? Você que for leitor de inglês ou esteja escutando a gente em outro país, né? Tem o livro The Twilight Zone Companion, do Mark Scott Zicree. A gente já falou algumas vezes, né? Que é um livro de... Acho que aqui diz que é 92, mas acho que é a segunda edição, né? E ele fala sobre essa história, que ele não podia contar. Que ele fez esse favor para o Charles Belmont porque era ilegal. Entendeu? Sim. E aí ele tinha o sindicato dos escritores, dos roteiristas, né? Mas aí depois, bem mais velho, ele pôde falar sobre isso e teve os créditos finalmente, né? Os direitos dos créditos para ele, né? A gente entende, né? A questão do Charles Belmont não é uma coisa que de maneira nenhuma fira a imagem que os fãs desse roteirista têm, porque ele é um cara que estava sofrendo, estava ficando doente, né? Ele era obrigado a pegar muito trabalho, né, ainda por cima. Sim. Mas ele teve a força dos amigos, né, para ajudá-lo. Essa coisa do ghostwriter é um negócio interessante da sindicalização que meio que proibia o uso do ghostwriter, mas é um negócio curioso. Os roteiristas mais conhecidos, por exemplo, Charles Belmont é um exemplo, Richard Matheson e outros. Quando o cara já estava estabelecido na televisão, ele costumava fazer o seguinte: ele pegava um conto de uma pessoa pouco conhecida que queria começar a trabalhar na TV, adaptava o conto do cara, ou então pegava uma história dele e dava para um amigo roteirizar como ghostwriter. A produção da série de TV que fosse receber o roteiro sabia, o sindicato não podia saber. Se o episódio dava certo, a produção da série começava a contratar o cara que foi ghostwriter para assinar também. Era um jeito dos mais jovens irem entrando na televisão. Sim. Só que no caso do Charles Belmont, quando ele estava doente, o que ele fazia? Ele pegava o contrato, usava um ghostwriter, mas a própria produção da série não podia saber, porque na verdade ele acabava não fazendo nos últimos tempos nenhuma parte do trabalho, na verdade. Ele apenas pegava o contrato e outra pessoa desenvolvia integralmente. Sim. Ou partia de um argumento dele e desenvolvia o roteiro na íntegra. E aí, né, para poder, como você mesma falou, o dinheiro poder ser revertido para 4 filhos ele tinha para sustentar, né? Exatamente. Não, e nesse caso aqui, só para o ouvinte saber, The New Exhibit realmente teve o Charles Belmont falando o que ele queria, quais as ideias, entendeu? Mas tiveram roteiros que ele não opinou e tal, ele não tinha condições, né? Inclusive alguns do próprio Jerry Soule mesmo, né? Mas esse aqui ele falou o que ele tinha ideia. Agora, algumas questões, como por exemplo, mais pra frente a gente vai falar disso, das imagens de cera se movendo, etc. Aí foram coisas com o feeling do Jerry Soule, né? Exatamente. Muito legal, gente. E é isso, vamos lá então pra gente poder comentar, fazer sinopse, pra poder falar de outras várias coisas que a gente tem pra falar sobre o episódio. Vamos. Queria só fazer aqui, dar uma última pincelada. A gente aqui é um podcast de cinema, né? Então a gente fala sobre isso, cinema, nossas referências, muitas são cinematográficas, né? E o cinema sempre apresentou essa questão, estabeleceu, inclusive a literatura, né? Também, por sinal, essa coisa do terror
vindo de figuras de cera, né? Tem filme mudo sobre as figuras de cera, né? O Gabinete das Figuras de Cera. Tem filme mais moderno. Tem até filme italiano, entendeu? Então é muito interessante assim como é explorado, né? Dentro da literatura, dentro daquelas revistas pulp, né? Você tem o Teatro do Gran Guignol, que é mencionado aqui no episódio. Eu vou até recomendar aqui um texto que tem no nosso site. Então, sempre foi muito estabelecido, né? Eu lembro que quando a gente assistiu, eu até comentei assim, poxa, será que deu burburinho, né? Porque é um episódio de terror, né? Episódio que ele é meio barra pesada no sentido de a temática é uma temática que não é leve, apesar do episódio não mostrar sangue, ele é meio PG-13, né? E tal, mas é só para contar para vocês que realmente dentro da literatura já tinha muito desse material, de cinema. A gente vai mencionar depois alguns filmes. Eu acho que nesse episódio aqui cabe você até mencionar mais do que um filme para o pessoal poder assistir. Por quê? Porque tem tanto material legal, gente. Eu vou tentar colocar alguma coisa lá no nosso canal do OkRu, porque eu vi que tem os filmes assim, mas os caras não legendaram e tal. Não está muito, né, organizado. Eu vou tentar organizar aqui uma pequena coletânea de filmes de terror baseado nessa questão do museu de cera, do horror das figuras de cera, tá? Ou do assassino, né, que trabalha no museu, e tentar fazer essa coletânea e colocar lá no canal, tá? Então fica atento aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou do nosso site, ou até mesmo do Anchor, né? Que eu vou colocar o link para vocês, tá bom? Porque é legal, vai ser interessante, vai ser um complemento, né? Exatamente. Beleza, então vamos para a sinopse do episódio, que hoje é você, Marcos. Muito bem. O nosso episódio trata do seguinte: você tem um sujeito chamado Ernest Ferguson. Esse cara tem um museu de figuras de cera que trata de vários temas, tem figuras de personalidades históricas, mas ele tem uma parte do museu especificamente que é como se fosse a parte dos serial killers, né? É o Murderous Row. Isso, é o hall dos assassinos, né? E sim. Quem toma conta dessa parte do museu é um cara chamado Martin Senesco, que é vivido pelo nosso querido Martin Balsam. E o Martin, ele toma conta dessas estátuas, ele toma cuidado em mantê-las limpas, ele toma cuidado de reformar as roupas, ele tem um esmero por essas estátuas, né, dos assassinos, que elas foram feitas por um grande escultor da Europa, e elas são as únicas peças que estão sendo exibidas fora da Europa que esse escultor teria feito. Além de tudo, o nosso amigo Martin, ele é absolutamente fascinado pelas histórias e pelos crimes cometidos por esses caras que estão representados ali nas estátuas, né? Sim. Que são, na verdade, o Jack o Estripador, aqueles dois caras que vendiam corpos, né? O Burke and Hare. O Burke and Hare. A gente tem o Desiré Landru, que era o cara que assassinava as esposas para ficar com o dinheiro. E um outro que eu não conhecia, que é o Albert W. Hicks. Isso, que foi um sujeito que assassinou a tripulação de um barco que ele tinha sido contratado como marinheiro, mas depois as investigações aí com o tempo mostraram que ele tinha matado era muito mais gente, na verdade, né? E o que acontece é que o museu não está bem das pernas, não está dando retorno, e o Sr. Ferguson resolve fechar e comunicar para o Martin que ele vai ter que arrumar outro emprego, que ele não vai poder mais mantê-lo como funcionário. E ele fala, caramba, e as estátuas? O que o senhor vai fazer com elas, né? Aí o Ernest Ferguson fala para ele, olha, não sei, a gente não vai mais poder manter, a gente vai ter que, eu não sei como é que a gente vai fazer com essas estátuas. E ele fala, pô, mas o senhor não vai destruí-las, né? Por favor, não vai se desfazer delas. E fica combinado, depois de muita insistência do Martin, que ele vai guardar as estátuas na casa dele até que o Sr. Ernest encontre um rumo para dar para elas. Ele leva as estátuas para casa, acomoda as estátuas no sótão, muito a contragosto da esposa dele, porque ela usa o sótão também para uma série de coisas, inclusive para lavar roupa e tudo mais. É a lavanderia dela, coitada. É a lavanderia dela. E a partir do momento em que as estátuas chegam na casa, toda a atenção do Martin
é para manutenção daquelas estátuas. Ele coloca um ar-condicionado que para ele tá muito acima do que ele pode pagar, porque ele tá desempregado, né? Você vê que isso daí é 63, hein? Uhum. E já tem a discussão sobre o valor da conta de luz. Isso sempre foi um flagelo para as pessoas, né? Sim. E o Martin tem essa obsessão naquelas estátuas, uma obsessão que a gente não entende. Só que a esposa dele, que é a Emma, ela fica pressionando ele, falando, olha, tem que dar um jeito nisso daí, não dá, você gasta o seu tempo todo com essas estátuas, não procura emprego, a gente está numa dureza tremenda. E tem ainda por cima a participação do irmão da esposa dele, o irmão da Emma, que é o Dave, e ele também fala pra ela, olha, tem que dar um jeito nisso daí, desliga o ar-condicionado pra ver se essas estátuas derretem e você se livra dessa porcaria, né? Ele sugere pior, ele sugere que pode pifar, dá a entender que podia queimar, Isso. pegar fogo, né, o negócio. Ocorre que fatos estranhos vão levar a que as pessoas que estão ali tentando se livrar das estátuas, né, a esposa dele, o cunhado, e sofram acidentes fatais, né? E aí, qual é a verdadeira causa desses acidentes? O que realmente está acontecendo de estranho naquele sótão da casa do casal Martin e Emma? É o que nós vamos saber nesse episódio. Nossa, esse episódio é muito climático, né? Desde o começo, quando o Wilco Luva tá com esse personagem, Sr. Ferguson, falando sobre o museu, e a câmera vai passeando sobre aquela escuridão, né? Até as pessoas, né, os visitantes chegarem na sala, que é o hall dos assassinos, né? Uhum. E aí a gente vai ter, então, a batuta ali do Martin Balsam. É muito climático o episódio, gente. E o Marcos passou por cima, acima dessa questão dos assassinatos, né? São muito interessantes. Primeiro que tem essa questão toda dessa valorização do que é antigo, né? Porque você vê que ele fala que vai vender o terreno, né, para um supermercado, né? E o Martin fica desesperado, fala, supermercado, né? O que o senhor vai fazer com as estátuas? Porque ele está há mais de 30 anos fazendo esse trabalho, e apesar deles não terem enriquecido com isso, ele faz isso de trás para frente, de olho fechado. Ele já tem até a brincadeira, isso é importante, né? Porque ele vai mostrando para os visitantes, vai contando as histórias dos assassinos, mas na hora que ele chega no Jack Estripador, tem um botão que ele pisa com o pé assim, e aí mostra que se move a mão, né? Esse episódio é um episódio que ele deixa o espectador com mais dúvidas do que certezas. Eu acho isso ótimo. Tem gente que não gosta, a gente é super fã do Brian, lá do Brian Duran, do Twilight Zone Vortex, né? Que é um ótimo blog sobre a série, mas ele deixa o espectador com muitas dúvidas, porque você é apresentado ali pelo personagem do Martin, que ele está visivelmente obcecado, né? A esposa dele, coitada, né? A Emma, ela vai ter que começar a ir para a lavanderia dela com aquelas figuras de cera assustadoras, né? E o diretor faz questão, né? A fotografia de dar closes nos rostos, né? Das figuras de cera o tempo todo, o que são pessoas visivelmente paradas, né? Paradinhas para parecerem figuras de cera. Isso tem um propósito na história. Recordar para vocês aquele episódio que a gente tem, que já fizemos há um tempão, não lembro o nome corretamente, mas aquele da Vila Silenciosa, tu lembra? Uhum. E que o cara chega e tá todo mundo parado também. É o mesmo sistema que é feito aqui com essas pessoas vestidas, né, fingindo ser estátuas, né? Eles pegam algumas imagens que são fotografias, né? E outras, assim, as pessoas paradas mesmo. Mas você sabe como é que funciona. A pessoa tá parada há muito tempo, dá uma leve tremidinha, né? E tal, né? Uhum. O que pra mim tem uma graça. Isso é muito fofo. Porque ninguém consegue ficar paradinho, né? Estando vivo, né? A gente se mexe, aleluia, né? Nem que seja bem pouquinho. Mas o negócio é que o episódio é muito eficiente, né? Porque você vai sendo levado a essa trama toda. A esposa começa a brigar com ele. Aí ela vai falar com o irmão dela. O irmão dela fala... pelo jeito foi pedir dinheiro emprestado, né? Tava chorando, inclusive, que eles não têm nem dinheiro nem para comer, e tem que pagar o ar-condicionado das estátuas, né? Aí, ou seja, quando ela volta para casa com as compras, o Martin fala, ó, você falou que não tinha dinheiro, né? Ela fala, eu fui no meu irmão, né?
Aí ela começa a brigar com ele e fala assim, eu quero essas... Que o irmão sugeriu, né? Eu quero essas estátuas fora daqui. Ou elas ou eu. Não tem condições da gente ficar aqui, a gente não tem dinheiro nem para comer, você está desempregado e você quer deixar o ar-condicionado ligado para as estátuas, né? A gente está passando por perrengue aqui, não tem condições, né? E você vê que eles estão super no casamento deles, que eles visivelmente estavam muito bem, né? Foi abalado por essa questão das estátuas aí, né? Eu gostei muito desse episódio e eu acho ele primoroso sob diversos aspectos, né? Não querendo voltar no que a gente já comentou, mas olha, a cena inicial em que, como você mesma falou, tem o Will Kuluva apresentando o museu, e depois quando vai para a parte dos assassinos e a gente vê o tour que as pessoas fazem guiados pelo personagem do Martin Balsam. Essa cena, o Martin Balsam ele domina, ele gera todo o interesse, todo o horror e toda a expectativa que essa cena nos traz. Apesar da ótima fotografia e condução do John Bram, é impressionante como esse ator, o Martin Balsam, ele era magnético, e a quantidade de sensações que ele consegue provocar com a gente, na gente, com a atuação dele. É muito bom. Depois, quando você tem o diálogo em que o Ernest, né, vai falar pro seu funcionário, pro Martin, que vai ser fechada o museu e que ele não vai poder mais ficar e tudo mais, os ângulos escolhidos, a forma como você tem, como a câmera se movimenta para gerar o interesse nesse diálogo, são detalhes assim, tipo, quando ele vai falar pro cara que o museu vai fechar, o Ernest tá sentado de lado para não olhar pro rosto do Martin, né? E quando ele precisa que o Martin comece a aceitar isso daí, ele vai, se aproxima e começa a olhar ele de frente, a tocar no ombro dele. Aí quando ele volta a tentar convencer o cara de que não tem jeito, tem que fechar, ele volta a ter uma postura que ele fica de lado sem olhar pro cara. Essa marcação desse diálogo tão bem feita, tão bem conduzida, é coisa desse diretor, que esse diretor, ele é realmente um cara que ele tem um olho para fazer com que cada cena do episódio se torne interessante, cada diálogo, cada plano que ele filma seja pleno de significado e ajude a contar a história. O John Bram era um craque mesmo. E ao longo do episódio, a gente vai cada vez mais vendo a maneira como as estátuas são filmadas, para gerar na gente essa dúvida, né, que a gente logo vai ser envolto numa dúvida do que está acontecendo ou não, e como ele planta essa dúvida e alimenta essa dúvida durante todo o episódio. Olha, é muito bacana. Com toda certeza, sim. Queria até aproveitar que você falou das estátuas para fazer aqui o bloco True Crime, né? Vinhetinha. Os assassinos de cera estão entre as criações mais assustadoras dessa série e, claro, são um destaque aqui nesse episódio, né? E o crédito dessa eficácia pertence, é claro, aos artistas que deram vida, né, entre aspas, a estes personagens de cera. Você quer falar um pouquinho sobre eles? Os atores que fazem o Desiree Landru, o Jack o Estripador e o Burke e o Hare, eles eram todos atores que eles eram extras. Eles faziam pequenas pontas como extras em tudo que é série de televisão que você possa imaginar. E eles também tiveram muitas participações como extras em diversos episódios de Além da Imaginação. O Parsons, se eu não me engano, ele aparece em mais de 60 episódios da série. Sim. A única exceção é o cara que faz o Albert W. Hicks, o Bob Mitchell. Ele não era ator, ele era roteirista. Ele tem roteiros em diversas séries, e aí pegaram ele ali pra fazer essa ponta como uma das estátuas dos assassinos, mas ele não era ator, ele era roteirista. E os outros, como eu falei pra você, eram extras ali com participação em 1 bilhão de séries, né? Mas ficou tão bom, né? Queria até falar um pouquinho, justamente começando aí pela figura de cera, que é o assassino, o serial killer, o Albert W. Hicks, né? Que é interpretado aqui pelo Bob Mitchell. Esse Hicks, o assassino, ele tinha sido programado, na verdade, para ser a única figura de cera na história que o Charles Belmont tinha elaborado para o episódio.
E na história original, o Hicks ele ganha vida dentro do museu e comete assassinato. Aí seria diferente. Depois ele retornaria ao pedestal para permanecer indetectável, né, pela polícia, né? Agora, falando sobre o assassino, ele está entre os assassinos mais infames da história americana. A notoriedade dos crimes dele foi diminuindo com o tempo, né? Até devido, eu creio, ao próprio Jack Stripador, né? Sim. Tem um livro chamado Psycho USA, né, de 2012, que observou que até a década de 1960 o Hicks ainda era considerado um dos assassinos mais infames da história. Depois, nas décadas seguintes, a fama do Jack Stripador foi aumentando e ele entrou, né, virou um mito, né, famoso e terrivelmente famoso. Aliás, muito se fala em jornalismo, por sinal, né, tu deve saber disso, que as pessoas não querem ficar falando mais o nome dos assassinos, porque muitos buscam isso, a notoriedade, né, se transformar em lenda, né, e nem aqui no Brasil, o Maníaco do Parque, essas coisas, né. Sim. O lance é que ele é um cara que ele nasceu em 1820, teve uma vida de trabalho duro ali como filho de um fazendeiro em Gloucester, em Rhode Island, fugiu de casa jovem e acabou caindo numa vida de crimes que variava ali entre pequenos furtos e até, inclusive, assassinatos de aluguel, né? Ele entrava e saía de reformatórios, prisões durante a maior parte da vida dele. O que resultou foi que ele acabou se transformando num misantropo muito violento e mais tarde se auto-aplicou o rótulo de pior homem que já viveu, né? Ele jurou durante a vida vingança contra toda a raça humana, né? Ele nem era megalomaníaco, né? Ele embarcou na vida de pirataria, uma série de roubos e assassinatos no mar que culminou com um massacre que acabou por significar a sua destruição, né? Ele ficou sabendo de um barco de ostras, o E.A. Johnson, supostamente carregando uma grande soma de dinheiro e procurando marinheiros. Ele ganhou passagem como primeiro imediato, sob o nome de William Johnson, e a tripulação era composta por 3 outros homens, o capitão George H. Burr e 2 jovens marinheiros que eram irmãos, o Smith e o Oliver Watts. Uma vez que o navio chegou no mar, o Hicks acabou esquartejando os 3 homens com machado e jogou os corpos no mar. Acabou recolhendo o dinheiro e navegou de volta para a costa em um navio separado. O que houve é que o navio foi descoberto por outro navio em março de 1860, coberto de sangue. As testemunhas rapidamente identificaram William Johnson como Hicks e os detetives rastrearam o assassino até Providence, Rhode Island, e o prenderam, né? Ele foi acusado de pirataria e em vez de assassinato porque não haviam corpos para apresentar como prova. E porque se pensava que era a acusação mais fácil de levar um veredito de culpado. E ele acabou pegando uma sentença de morte, né? No final, ele proclamava ali a própria inocência durante todo o julgamento e depois acabou sendo condenado à forca, né? Pouco antes da execução dele, o Hicks cedeu e escreveu uma confissão detalhada dos seus crimes, alegando ter assassinado quase 100 pessoas. A execução dele foi descrita como tendo uma atmosfera carnavalesca para rivalizar com as celebrações de 4 de julho. Ou seja, olha só o clima, né, Marcos? Ele foi enforcado dia 13 de julho de 1860 na ilha de Bedloe. O nome dele acabou se tornando sinônimo de pirataria e assassinato. E ele foi assunto de muitas baladas sobre assassinato. Relatou-se muitas aparições após a morte dele. The New Exhibit não foi a primeira vez que foi apresentado em cera. P.T. Barnum, ele revelou uma figura de cera em tamanho real de Hicks no Museu Americano de Barnum, logo após a execução dele. Falando um pouquinho sobre os infames assassinos William Burke e William Hare, né, conhecidos como Burke and Hare, por sinal retratados, gente, num filme que chama Burke and Hare, né, um nome de 2010, um filme do John Landis, que tem um elenco legal, um filme de comédia de humor meio ácido, assim. Tem o Tom Wilkinson, o Tim Curry, tem o Simon Pegg. O Burke and Hare, eles eram imigrantes irlandeses, eles viviam em Edimburgo e se conheceram em 1827, quando Burke se mudou para a pensão que era administrada pelo Hare. Quando um dos inquilinos morreu, o Burke e o Hare acabaram desenterrando o corpo do homem do cemitério local e venderam o cadáver para o Dr. Robert Knox.
Ele era de uma escola de medicina da Universidade de Edimburgo. Esse Dr. Knox, ele exigia cadáveres humanos para poder fazer a dissecação e a instrução. E ele estava disposto a pagar bem pelos corpos. Edimburgo, na época, era a capital da pesquisa anatômica, mas também tinha essa restrição da disponibilidade dos corpos, até por ser uma coisa tabu. Como é que eles se tornaram notórios? Eles começaram a roubar regularmente túmulos dos recém-enterrados para poder vender para esse Dr. Knox. Era uma coisa muito cansativa. O que eles resolveram fazer, Marcos? Começar a matar as pessoas, né? Matavam de uma maneira que, inclusive, no episódio mostra a estátua de cera, o negócio está diferente do que eles faziam. Eles usavam uma técnica que era chamada de Burking, que você cobria ao mesmo tempo a boca e o nariz. Tu já deve ter visto isso em filme, né? Sim. O nome dessa técnica é Burking, né? Eles continuaram fazendo uma matança, mataram mais de 16 pessoas. Eles faziam o quê? Eles enchiam as vítimas dele de álcool, acabassem asfixiando, levavam o corpo, só que acabaram sendo descobertos, né? Por quê? Porque alguns hóspedes começaram a desconfiar. Teve um corpo que ele foi encontrado ainda dentro da pensão, notificaram a polícia, foram presos, né? Uhum. E o Burke foi considerado culpado de 3 assassinatos e executado em 28 de janeiro de 1829 na frente de uma multidão barulhenta. Você vê que tem uma coisa aqui que acontece sempre, né? A multidão, né? O interessante é que você não comentou sobre o destino do Hare. A técnica se chamava Burking porque o Burke é que matava. Aí a polícia fez um acordo com o Hare. Caso ele testemunhasse comprovando que o Burke é que matava as pessoas asfixiadas, ele ganharia imunidade. E aí o que ele fez? Ele entregou o Burke foi pra forca, né? E ele pagou um tempo de cadeia, mas depois pôde ficar em liberdade e tentou reconstruir a vida, mas estava marcado, né? Sim. O lance também aqui nessa história é interessante, que o Dr. Knox não foi acusado de nenhum crime, né? Porque ele não matou, né? Ele só recolhia os corpos e pagava, né? Então, na verdade, ficaram conhecidos como os assassinatos de Westport, né? Sim. Os crimes que eles praticavam. O que aconteceu também, acabou trazendo uma nova lei sobre anatomia, né? Em 1832, que aumentou a oferta de cadáveres para poder fazer dissecação, né? Tornando legal essa apropriação de corpos daqueles que morriam em asilos, por exemplo, ou permaneciam não reclamados depois de 48 horas, né? Então você vê que é interessante, né? Essa questão já foi muito retratada. Tem uma história do Robert Louis Stevenson chamada The Body Snatcher, de 1895. Foi filmado pelo diretor Robert Wise, né? Interpretado ali pelo Boris Karloff, o Bela Lugosi, né? E por último aqui, porque eu sei que o setor aqui do True Crime está ficando grande, né? Falar sobre o Henry Desiré Landru, que ele é retratado pelo Milton Parsons. O Landru, ele tem a curiosidade que ele era conhecido pela imprensa como Barba Azul de Gambert. Se escreve Gambás, mas eu presumo que francês, deve ser Gambert, né? Ou não. Em homenagem àquele vilão famoso, né, do folclore francês, né? Que matava suas esposas e guardava as cabeças em uma câmara no seu castelo. Ele nasceu em 1869, ele era um assassino em série, vigarista, que conhecia várias mulheres através de anúncios de corações solitários, né? Assassinava essas mulheres e fugia com seus objetos de valor. Ele era conhecido por ter matado 11 pessoas entre dezembro de 1914 e janeiro de 1919. Ele matou 10 mulheres e um adolescente. Mas acredita-se que o verdadeiro número das suas vítimas seja muito maior, na verdade. Os crimes do Landru não foram muito notórios pela questão da guerra, que estava em andamento, né, na época, e pela falta de presença policial nas aldeias onde ele operava. Ou seja, tinha guerra, né, e tal. Na verdade, ele conseguiu matar muito mais por causa dessa convulsão social, né? O Landru descartava os corpos das suas vítimas, queimando essas vítimas em fornos. O resultado era que suas vítimas desapareciam, acabavam sumindo. E ele usava uma variedade de pseudônimos para poder evitar a captura dele. Ele acabou sendo entregue por uma irmã de uma de suas vítimas, né? Que obstinadamente rastreou esse homem com base na aparência dele e convenceu a polícia a prendê-lo.
Embora não houvessem corpos como evidência, a polícia acabou descobrindo documentos ligando Landru a muitas das mulheres desaparecidas. Após uma investigação que durou mais de um ano, o Landru foi acusado de 11 acusações de assassinato e foi considerado culpado em todas as acusações, condenado à morte em 30 de novembro de 1921. E por último, aqui rapidamente, né, porque é uma figura muito notória, o Jack Estripador, né, que ele é retratado pelo David Bond. O nome Jack, o Estripador, foi tirado da carta, né, que ele foi escrever à polícia na época dos assassinatos e acabou se tornando, inclusive, um sinônimo, né, de assassino em série, né. Ele assassinou selvagemente 5 profissionais do sexo no distrito de Whitechapel, em Londres, entre agosto e novembro de 1888. As primeiras vítimas foram a Mary Ann Nichols, a Anne Chapman, a Elizabeth Stride e a Catherine Eddowes. Foram descobertas todas de manhã, bem cedo, nas ruas de Whitechapel, com as gargantas cortadas. Uma delas, por sinal, teve o abdômen totalmente mutilado, né? É uma história muito famosa, já foi muito representada no cinema. Esse caso em particular é que não houve prisão, né? Sempre houveram muitas histórias, inclusive quadrinho, sobre quem é esse personagem. Ele nunca foi pego, né? Mas o pessoal falava, né, que podia ser um cara da realeza ou um cara rico, né? Sei que as histórias do Jack Estripador inspiraram muitas músicas, peças, romances, histórias, quadrinhos, filmes, né? Você tem aqui apenas mais uma das interpretações dessa história, aparição, né, dessa figura aí como uma figura de cera, né? E, claro, também aparecendo nos Pulp Fictions, né? Sugiro vocês darem uma procurada. Quem gosta e se interessa por True Crime, né? É interessante conhecer um pouco mais. E finda aqui o nosso bloco de falar dessas figuras que apareceram, né? As figuras de cera, os assassinos da vida real. Toca a vinheta do final. É isso, né, Marcos? Voltando aqui ao episódio, depois desse longo, né, a parte que eu fiz aqui. Como eu disse, tem muito mais perguntas do que respostas, né, relacionadas a esse episódio. Você vai ter aí o personagem que você vai ver que a mulher dele desce no meio da noite, creio que com intenções de desligar o ar-condicionado, talvez fazê-lo entrar em curto, não se sabe. Porém, quando ela está se aproximando do interruptor do ar-condicionado, o que acontece? Muito bem, ela pisa ali naquele botão que tem no chão, né, ali no pedestal da estátua do Jack, que a gente viu no início do episódio, que se você pisa ali, o braço dele se move como se ele fosse esfaquear alguém, né, que era uma coisa que eles usavam para assustar as pessoas durante a apresentação das estátuas de cera. Só que dessa vez ela dá o azar de estar numa posição perfeita para que a faca corte a garganta dela e ela morre. Não, e detalhe, isso daí é sujeito à interpretação, né? Isso que é interessante, nós falaremos sobre isso, porque aí vem esses segmentos que são as fases das mortes, né? Como você disse na tua sinopse, você vê que ele está, inclusive no dia seguinte, enterrando a mulher no chão do porão. Aí você pensa, assim, você bota a mão na cabeça e fala, putz, cara, não acredito. Aí ele fica falando, não mostra o corpo da mulher, mas é uma coisa muito perturbadora. Ele fica falando, você entende, né? Que eu vou ter que te colocar aqui. Poxa, se eu chamar a polícia, é capaz de eu ir preso. Não vão aceitar que você morreu devido a um acidente aqui, né? Porque a faca do Jack Estripador, que é o boneco que tu aperta o botão assim se move, né? Ela está suja de sangue. Ele até conversa, né, com as estátuas, fala, poxa, Jack, por que você fez isso? Ele tem esse negócio dele ele conversar com as estátuas como se fossem amigos dele. Sim. Ele entendesse os propósitos dessas personalidades retratadas. E isso também é perturbador, né? A gente fica com... Primeiro que essa coisa dele enterrar a esposa ali no sótão, a gente já logo se remete a histórias do Edgar Allan Poe, né? O Gato Preto, o Coração Delator, em que o suposto assassino, né,
se livra dos indícios enterrando o corpo da pessoa e depois fica preocupado com barulhos, né, e com a possibilidade de ser denunciado de alguma maneira. E essa coisa dele conversar com o corpo da esposa e ficar conversando o tempo todo com os assassinos é um negócio muito... A gente percebe, obviamente, que ele tem alguns sérios problemas. A gente já desconfiava do estado mental dele, aí a gente tem certeza. Outra indicação interessante: ele tira a faca da mão da estátua do Jack, que tá suja de sangue, e vai lavar a faca. A gente logo sabe, opa, essa faca ela pode sair porque ela não tá grudada na mão dele, né? Então ela pode ser tirada e colocada de volta por alguém. Nossa, né? Porque você não vê o sangue, né? Mas você entende que a mulher tá caída enquanto ele tá fazendo o buraco. Aí no dia seguinte ele tá lá, terminou o buraco, passando cimento. Parece que entra um vizinho, inclusive, fala: nossa, que maravilhosas essas estátuas aí. Poxa vida, você não quer abrir para exibição? Eu posso trazer minha mulher aí? Aí o Márcio fala: não, porque a gente vai viajar, né? A gente vai fazer outra coisa, não sei se vou estar em casa, né? Fala pro cara, dá a entender pro cara que não está disponível, né? Para outras pessoas analisarem. E aí você vê que vai chegar uma pessoa, que é uma pessoa que não gosta dele. Você falou muito bem, ele tem muito de Edgar Allan Poe, né? Porque você vê no Coração Delator, por exemplo, que o personagem está o tempo todo perturbado, escutando o barulho, né? Na verdade, um barulho que está dentro da cabeça dele, né? E você tem aqui o irmão da vítima, que é a esposa dele, a Emma, e ele chega falando: vim aqui visitar minha irmã. Cadê minha irmã? Ela foi visitar minha irmã. O Martin fala, né? Foi visitar tua irmã? Primeiro ele fica batendo na porta, né? E quer entrar pela garagem, só que o Martin não deixa. Aí ele recebe o cara pela cozinha. Aí ele não cai nessa história, né, Marcos, irmão dela, né? Ele acha muito estranho, porque ele tinha combinado com ela, com a irmã, de que ela iria desligar ou causar algum defeito no ar-condicionado. Durante a noite as estátuas iam ficar danificadas e o Martin ia acabar sendo convencido a se livrar delas. Quando ele chega e ele fala que realmente ele ia se livrar das estátuas, ele decidiu, ele pensa: poxa, ela desligou o ar-condicionado, então as estátuas estão realmente com problema. Só que ele estranha primeiro do cara não ter atendido a porta pelo sótão, que foi onde ele bateu. Segundo, ele fala: como é que o cara se livrou das estátuas? Porque elas foram danificadas pelo ar-condicionado, mas o ar-condicionado tá ligado até agora. E ele percebe também que o cara tá todo com a roupa de trabalho sujo ali, inclusive de resto de cimento e etc. E ele logo começa a juntar uma coisa com a outra. E a irmã dele não está. E o Martin fala que ela foi visitar a irmã dele. E meio que ele lembra que ele nunca tinha ouvido falar dessa tal irmã dele. E aí ele junta A com B e chega à conclusão que alguma coisa ruim aconteceu, né? Sim, o Martin manda ele embora. Fala: não enche meu saco, você vem pra minha casa faltar com respeito comigo, né? Porque ele fica suspeitando e falando das suspeitas dele. Vai embora, com licença. E o cara vai embora, só que o que ele faz? Dá a volta e entra pela garagem. É um cara até meio habilidoso, né? Ele consegue abrir a porta assim, usando um canivete, né? E aí, quando ele entra, ele vê no chão, passa a mão, vê que o cimento tá fresco, cheira, olha. Só que ele tá, enquanto isso, a gente que é espectador, ele tá aqui na ponta do sofá, né? Porque ele fica olhando pro chão e a estátua tá olhando para ele. E o primeiro assassinato foi ali do Jack Stripador. A estátua que, em teoria, tá olhando para ele, que você fica dando foco, close, né? O diretor fica dando close, é a estátua do cara da machadinha. O cara que matou os caras lá no navio, né? No barco, né? E aí você tem aquele tchá, né? Ele olha pra cima, dá a entender que a machadinha foi na cabeça dele. E aí você vê que tem mais um cadáver ali pro Martin enterrar, né, Marcos? Exatamente. E eu achei muito interessante essa coisa de que a gente tem, num determinado momento do início do episódio, a gente tem um ângulo onde o assassino, né, a estátua de cera do assassino do Albert Hicks, está ali com o machado levantado, bem no ângulo para acertar a cabeça de um dos espectadores ali do museu. Depois você tem exatamente esse mesmo enquadramento quando está ali o pobre do Dave, né, que é o cunhado do Martin, né, e
a gente não vê a cabeça dele sendo acertada, a gente só vê a cara de horror dele quando ele olha pra cima e ele vê o instante em que aquele machado está indo na direção dele. Uma coisa muito interessante, muito bem feita, quando tem o close na cara do Dave, sobe aquela musiquinha... E dá o fade out. E dá o fade out, aquela musiquinha do horror. Né? E a gente já sabe, mas ao mesmo tempo esse recurso tem um lado de um humor grotesco também. Ao mesmo tempo que ele assusta, pra gente um pouco desse exagero que tem no tom acaba ficando até de certa forma divertido também, né? Sim. E quem será o próximo a morrer, né? Uhum. É um misto das duas coisas e ao mesmo tempo tem a nossa dúvida, né? Que continua persistindo, apesar de tudo, se são as estátuas mesmo ou se na verdade isso tudo é a imaginação do verdadeiro assassino que pode ser o Martin, né? Né? Deixa um pouco em aberto isso daí. Aí você tem logo depois na continuação o Martin tá numa cena que ele tá deitado, tá dando a entender por sinal que ele começou a ficar direto morando lá no porão. Né, no porão, ele vai ficar lá, aí alguém tá batendo na porta, aí ele abre, é o dono do museu que ele trabalhava, né, que é o personagem lá, o Sr. Ferguson, que é dono do museu, né, e ele foi lá com ótimas notícias pro Martin. Ele fala pro Martin, eu tenho notícias maravilhosas para você, que ele conseguiu vender essas figuras famosas pro Museu de Cera de Marchand, em Bruxelas, né. No entanto, conforme ele vai falando, o Martin, você vê que ele está relutante e ele fica mudando de assunto o tempo todo. Olha, o casaco da figura tal aqui está precisando consertar. Poxa, minha mulher não arrumou, né? A Emma não arrumou. E o Ferguson, ele percebe que o Martin está muito agitado, né? E pergunta, cadê a sua esposa? Onde é que está a Emma, sua esposa, né? Aí ele fala assim, minha esposa saiu, né? E tal, né? E vê que ele está muito agitado e ele fala assim, vou preparar um chá para o senhor. E lá sobe então o Martin para poder fazer o chá, né? E aí você vai ter o close, isso é interessante, na figura de cera que é o Landru. Você vê que a figura está com a corda, né? O senhor Ferguson está ali medindo as estátuas, né? Porque ele falou que o museu precisava das dimensões certinho, ele precisava enviar, né? E tal. E só que pam, a estátua do Landru se move e você tem aquela cena, uma cena assustadora, eu considero assustadora, da estátua pegando assim a corda e apertando o pescoço. Uma imagem muito rápida, não é uma imagem que se foca, né, na cena inteira, né, mas você tem toda aquela intenção da estátua apertando o pescoço do Sr. Ferguson. Enquanto isso já dá o corte direto ali pro Martin, com o Charlie, né, apitando, né? Esse é um jump scare, né? E tem música e tudo, e tem o som da música junto com o apito da chaleira. Ao mesmo tempo, quando você tem o cara sendo estrangulado, né? E corta ali pra chaleira apitando, né? É uma quebra de tensão também, né? Você tá no máximo da tensão e você tem uma cena meio que acaba gerando um certo humor. E isso é usado muito no cinema. Quem não se lembra da cena do Drácula de Bram Stoker, por exemplo, em que a cabeça da Lucy Westenra é cortada, né, pelo professor Van Helsing, e logo em seguida tem a cena dele cortando um rosbife mal passado. Esse daí, na verdade, é legal o jeito que ele usou, porque é uma coisa mais enervante, né? Você tem a cabeça que você não vai ver a Lucy sendo decapitada, ou tem ela muito rapidamente, num frame só que aparece uma carne, né? Isso. Sendo cortada. E aqui aquela música, no caso aqui, aquela musiquinha do jump scare que sobe quando o cara vai ser estrangulado, ela logo já é engatada com o barulho da chaleira e tudo. É muito legal, muito divertido, funciona muito bem como quebra da tensão e pra história continuar andando, né, pra gente ir pra próxima cena de uma maneira interessante, gera uma conexão muito boa entre uma cena e outra, até porque esse episódio todo ele é muito bem conduzido. Os blocos ali sempre tem um elo de ligação entre um e outro que vai ou deixa a gente no clima de tensão ou quebra a tensão pra gente poder seguir a cena com outro clima que é necessário para a continuidade da narrativa. Olha, além
do uso ali das sombras, dos closes, bem assim na linha do tão querido expressionismo alemão, né? E dos filmes noir, e que o John Brand dominava tanto essa estética, né? Então esse episódio, a parte do suspense, do horror, funciona por causa dessa fortíssima imagética noir e de horror que o John Brand domina. Ao mesmo tempo, ele tem o suporte ali das atuações excepcionais capitaneadas pelo Martin Balsam e bons momentos de quebra de tensão também, muito bem colocados. O episódio até esse momento aí, ele tá indo, chuchu beleza. Nossa, incrível. Daí pra frente, pra mim ele só fica melhor o episódio. Porque você vai ter o assassinato do cara do museu e você começa a se perguntar, poxa, mas peraí, caramba, como é que as estátuas, sabendo que vão para um lugar melhor, para um museu em Bruxelas, que não vão ser destruídas, por que diabos elas iriam matar? Né? Por que elas iriam atacar o dono do museu que está ali há anos e anos trabalhando, que é o cara que solicitou as estátuas, um grande artista, né, de cera? Aí você começa a dar um nó no cérebro do espectador, né? Tem gente que não gosta disso, eu fui cada vez gostando mais. Aí a questão que aí você vai ter ali na história a perturbação do personagem, porque aí daí a gente já vai pro final do episódio, né? Você tem ele desesperado, ele brigando, né, com as estátuas, falando, por que fulano, você fez isso comigo? E tal, poxa vida, como é que você pode matar a pessoa que é tão importante, que tratou vocês tão bem, né? Ele fala, eu vou agredir vocês. Ele pega um pé de cabra e ele tá planejando esmagar essas estátuas de cera. Mas de repente, aí, cara, que acontece? As figuras de cera saem dos pedestais e vão avançando para ele, alegando, você escuta as vozes, que ele assassinou a Emma, assassinou o Dave, assassinou o Ferguson. Ele escuta essas vozes na cabeça dele, as figuras se aproximando, né? Sim, elas meio que falam pra ele, né? Você que tava segurando a faca, você que tava segurando o machado, você que segurou a corda. E elas caem sobre ele, né? E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o que aconteceu certamente não foi bom para o Martin, porque na cena seguinte, aí o museu já foi inaugurado, né? O museu que tava lá em Bruxelas, né? O Museu Marchand. Isso, com a nova exposição em que as estátuas desses serial killers estão ali expostas, né? E a gente tem um guia do museu fazendo ali o tour pelos assassinos e pelas histórias dos assassinos representados pelas estátuas de cera, que antes o Martin é que cuidava. Inclusive, o ator que faz esse guia do Museu de Bruxelas é o cara que é o cara do hotel daquele episódio, né? A Most Unusual Camera, né? Inclusive, é o mesmo ator. Uhum. E tal, que é o cara é o mordomo ali do hotel Espertalhão, né? Que tenta ficar com o dinheiro pra ele, né? É muito legal, sim. É o último personagem. Assista esse episódio, gente, é muito divertido. E aí a gente descobre que aquele rol dos assassinos seriais representados em estátuas de cera ganhou um novo, né, nome, né, uma nova estátua. E é justamente a estátua do Martin, que teoricamente, né, teria matado sua esposa, o seu cunhado e o seu ex-patrão. E ele está ali, né, naquela pose segurando a pá, né, que ele teria usado para enterrar o corpo da esposa, e com aquele olhar vidrado, né, de assassino maníaco. Que é o próprio ator paradinho, né, brincando de estátua. Gente, é muito legal. Vem Rod Serling, né, falando que essa nova exposição, ela se tornou muito popular no Marchand, mas de todas as figuras, nenhuma causava mais pavor do que o Martin Lombard Senesco, né? E o próprio guia tá falando assim, que ele é um homem que matou a esposa, aí matou o cunhado, aí matou o patrão e tal, né? Imagina só se, né, hoje em dia, os caras fazendo estátua para Bolsonaro, que tá na conta dele, com toda certeza, mais de 400 mil mortos, né? Então isso aí é café pequeno, né? Mas voltando pro episódio aqui. Sim, não, mas a estátua dele teria que ser feita não com cera, mas com outro material que eu não vou falar aqui, mas vocês já sabem qual é, né? Pois é. E fizeram uma estátua dele, não sei se tu viu aí, uma coisa horrorosa. Como ele, né? O negócio é que você tem aqui um episódio incrível, excepcional,
sabe, de terror, né? Que deixa muitas perguntas, né? Você fica pensando por quê? Se é o Martin que matou, porque é um episódio que ele quer meio deixar em aberto isso, né? Se é o Martin que matou, mas você vê as estátuas se movendo, ou você está sendo conduzido por um narrador não confiável, que é o Martin dessa história. Então é interessante, gente, como é tratado isso daí. Episódio de terror maravilhoso. E tem tudo a ver, né, esse negócio de Museu de Cera, com o próprio diretor, John Brand, né? Porque você tem o filme alemão, né, o Waxworks, né, de 1924. Ele foi escrito ali por um especialista em terror, né, chamado Henrik Galim, que ele roteirizou, por exemplo, filmes expressionistas alemães famosos, né, como Golem, Nosferatu, O Estudante de Praga, os filmes do Paul Leni, O Gato e Canário, O Homem que Ri, que temos um podcast sobre O Homem que Ri. Então é um episódio excepcional. Ele é uma mistura de expressionismo alemão com Edgar Allan Poe, sabe? E o que melhor que o terror pode ter, que é uma coisa de você morrer de medo quando você vê uma figura que ela se move, né? Isso se eu fosse uma menininha na época que eu comecei a assistir terror muito jovem, né? Com 7, 8 anos, puta, eu ia ter pesadelo com isso, né? Não sei tu. Sim, eu também. E eu acho que esse episódio ele é muito interessante. Ele, na verdade, o próprio episódio reproduz pra gente o que é essa coisa de você estar no Museu de Cera com as estátuas de assassinos, né? É claro que é tudo esse tour que as pessoas faziam explora, né, o sensacionalismo em cima do crime, da violência, em tom de farsa grotesca e ao mesmo tempo tem um componente ali de até bem humorado, porque é a possibilidade de você rir do horror que aquelas pessoas cometeram enquanto estavam vivas, né? De certa forma, e se divertir, ter isso como entretenimento. O episódio, ele meio que encarna exatamente o que é esse divertido e ao mesmo tempo assustador tour por um né, museu de estátuas de cera. E o quanto isso tem de humor grotesco, de farsa e ao mesmo tempo de exploração dos nossos medos mais íntimos. Eu acho que o episódio passeia por tudo isso de uma maneira assim bem conduzida, bem elegante e assim na nota muito certa. Então me agradou muito, né? Ah, sim. Eu lembro daqueles quadrinhos de terror famosos, né, que são antes daquele código de censura, né? Aqueles quadrinhos da EC Comics, o Cripta do Terror, o Tales from the Crypt, The Vault of Horror, The Haunt of Fear, né? Que tem até um quadrinho, né, do Contos da Cripta, que tem uma história de assassino serial, sabe? Do escritor, do editor, do Alfred Stein, né? Chamado The Works in Rock. Mas eu sei que esse episódio, eu já visualizei uma história da cripta do terror e já visualizei ali nos créditos roteiro de Bill Gaines e Al Feldstein e desenhos do Graham Gastly Ingalls. Ah, ele mesmo. Muito bom. Não, cara, a história do terror tá contida, né? Então você vê como já foi representada. Para quem puder, dê uma acessada no Twilight Zone Vortex, justamente na resenha deste episódio, como ele elencou todos os conteúdos em literatura, contos, peças teatrais. Esse cara é maravilhoso, é ele e um outro rapaz, você lembra do Brian, né? E tal, mas eles são muito bons, né? A gente costuma ler muito, também os textos deles, eles são incríveis. É muito legal, gente, é um episódio maravilhoso, é tranquilo, tá no top 5, tranquilo, muito bom. E aí, vamos então para a parte lá de recomendações? Vamos. Quer recomendar o que pra gente hoje, Marcos? Eu gostaria de eu vou recomendar rapidamente, não vou entrar muito em detalhes, que eu queria recomendar 4 coisas. Pode falar. Falando nos serial killers retratados nesse episódio, um deles foi o Landru. O Landru, ele tem um filme famoso que é o Monsieur Verdoux, que é um filme dirigido e estrelado pelo Charlie Chaplin, né? É claro, né? O nome tá trocado, né? De Landru para Verdoux. Tem algumas alterações ali na história, mas é claro que quem assiste logo identifica que tá se tratando do mesmo personagem, né? É um filme que o pessoal costuma não mencionar do Charlie Chaplin, né?
Mas é um filme interessantíssimo, divertidíssimo e que vale muito a pena, viu? É um filme do Chaplin menos comentado, mas que é bem bacana. Ao mesmo tempo, você tem aquele quadrinista, o Chaboté. Ele fez um quadrinho sobre a vida do Henri Landru. Esse quadrinho está lançado no Brasil e todos os quadrinhos escritos e desenhados pelo Chaboté valem muito a pena. Ele é um dos maiores nomes das HQs europeias e no nosso mercado aqui de quadrinhos, que é meio deficiente na publicação do que está saindo de melhor lá fora, é uma sorte que a gente possa ter acesso ao trabalho do Chaboté. Então, quem puder, assista ao filme do Chaplin e leia o quadrinho do Chaboté, que vai ter um painel ali do que foram os crimes e a personalidade, né, extremamente doentia, mas ao mesmo tempo interessante do Henri Landru. Ao mesmo tempo, fala-se do Jack o Estripador. Eu queria recomendar o quadrinho do Alan Moore, Do Inferno, no qual o Alan Moore ele defende a tese de que o assassino, o Jack, seria o Dr. William Gow, né, um médico ali que prestava serviços para a realeza inglesa, né? E é um quadrinho é um dos melhores quadrinhos que eu li em toda a minha vida. O trabalho que o painel que o Alan Moore constrói da época, as teorias que ele levanta e os detalhes assim de elementos místicos que ele introduz na história é absolutamente sensacional, além de ter a arte e a narrativa excelente do Ed Campbell também nos desenhos. Então é um quadrinho imperdível, tem editado no Brasil, quem puder, não deixe de ler. E em 88 teve uma minissérie para a TV chamada Jack o Estripador, Jack the Ripper, que tinha a Jane Seymour e num dos papéis principais, e o Michael Caine como um investigador que está tentando desvendar os crimes do Jack, né? Olha, eu lembro de ter baixado essa série para assistir. Todo mundo elogia muito, né, essa série. Diz que é muito legal. É excepcional. Eu já vi trocentos filmes aí que aparece o personagem do Jack o Estripador, e esse pra mim sempre foi um dos melhores. Ele também tem uma teoria sobre quem foi, na verdade, o assassino, né? E tudo, mas é muito bom, muito interessante, e ele também teoriza muito sobre como que o Jack conseguiu sair ileso dos crimes, né? Quem acobertava, protegia, facilitava as coisas para esse assassino. E o investigador lá, que é vivido pelo Michael Caine, também vai desvendar esse mistério, e é muito bacana. Não sei se tá fácil de conseguir encontrar, tem no YouTube com legenda em inglês apenas, infelizmente. Mas eu acho que fuçando aí pelas locadoras aí da internet, né? A pessoa encontra. Eu prometo que eu tento ajudar. Uhum. Então são essas 4 singelas indicações que eu teria para, né? Ai, que legal. Eu vou tentar linkar alguma coisa que às vezes fica difícil, né, gente? Porque é muita coisa que a gente andou falando. Nossa, a gente extrapolou muito aqui esse podcast na questão de tempo de gravação. Não sei como é que vai ficar depois da edição. Mas e aí, vamos lá então, minha vez, né, de fazer as recomendações aqui. Olha, eu tava dando uma olhada, como eu falei pra vocês lá no comecinho, eu vou tentar fazer um apanhadinho de alguns filmes legais sobre essa questão das figuras de cera, né? Os filmes de terror, né? Mas você vê que tem na história vários filmes importantes. Os Crimes do Museu, que é o Mystery of Wax Museum, de 33, do Michael Curtiz. Eu já falei do filme mudo, lá dos Gabinetes das Figuras de Cera. Tem o Pesadelo de Cera, o Nightmare in Wax, de 69, dirigido pelo Bud Townsend. Tem o Museu de Cera, de 53, do André de Toff. Nossa, tem vários aqui. The Chamber of Horrors, né? Mas eu vou recomendar para vocês um Farofa Total. Vamos ver se tu consegue lembrar qual é a farofa que eu vou recomendar aqui. Você vai recomendar a refilmagem do Museu de Cera, que tem o filme do Vincent Price, mas ele recebeu uma refilmagem tranqueira daquelas, né? É uma refilmagem sem vergonha, né? Que é um filme de 2005. Gente, que eu me divirto. O diretor é o Jaume Collet Serra. Tem a Paris Hilton,
tem o Chad Michael Murray, tem a Elisa Kubert, tem o Jared Padalecki, que é daquela série lá do... Nossa, como é que é a musiquinha do Seu Pimenta? Eu ando com o meu irmão. Supernatural, né? Nós juntos e expulsa o cão pra depois tomar café. Cuscuz tudo de bom. Ai, meu Deus do céu, vocês vão me matar. Mas o lance é que eu me divirto com essa tranqueira. Claro que eu gosto de todos os filmes clássicos. Eu amo o Vincent Price, todo coração. Tem até filme italiano com homenagem ao Lucio Fulci. Mas o lance é que esse A Casa de Cera, com as mortes, eu sempre gostei de ver nos filmes de terror, né, nos slashers, as mortes, né? Casa de Cera é uma história de uma galera jovem, né? Não é igual a história do Vincent Price, que é um artista, né? Que acaba tendo toda a sua obra queimada e resolve se vingar. Não, aqui você vai ter todas as pessoas jovens, gostosas e que curtem som e querem muito transar, parando numa cidadezinha estranha e totalmente abandonada. Esse filme, A Casa de Cera, você vai ter umas figuras terríveis e assustadoras que residem nessa cidade e elas ficam pegando as pessoas e cobrindo as pessoas de cera para ter a sua cidade ali toda feita de cera, né? Então é um filme perturbador, assim, sobre vários aspectos, né? Porque ao mesmo tempo que você vai ter esse comecinho assim, jovenzinhos, gostosos e tal, curtindo o som, e muito legais. E é um filme assim, cara, assistam se vocês não assistiram, é um filme de 2005. Olha só, a gente já tá em 2022, né? E, cara, é divertido, é divertido. Mas eu vou fazer, olha só, vou fazer um apanhadão coach da hora para vocês que querem ver mais filmes de terror famosos sobre essa questão do Museu de Cera, figuras de cera, e vou colocar o link do nosso canal no OkRu, tá certo? É isso. Muito bem, eu acho esse filme muito divertido e o pessoal vai gostar também das indicações que vão também ser linkadas aí de outras obras do audiovisual que usam o tema, né, do assustador tema do Museu de Cera, né, e tal. E que música você tem para indicar pra gente aí, que a gente vai ouvir, na verdade, para finalizar esse episódio? Olha, eu pensei em um monte de coisa, músicas de assassinos, seriais e tal, e blá blá blá, mas cara, a única música que ficou na minha cabeça e eu curto, até porque parece que esse álbum já fez 30 anos recentemente, né? É a música do Body Count, uma banda maravilhosa do nosso querido ICT, né? Quem é que acompanha a carreira do ICT aqui, que hoje em dia ele tá naquela série Law & Order SVU, né? Mas ele tem essa banda maravilhosa, não sei se existe ainda, se ela tá nativa, né? Mas o ICT é um rapper, né? E é um som que tem um som de heavy metal pesado e ao mesmo tempo essa batida, né? E eu escolho Body Count to the House. Olha lá, Body Count to the House, né? A contagem dos corpos. Claro que aqui o ICT e sua banda tá querendo dar um outro significado, né? Que as músicas são de protesto, né? Mas é uma música legal, em homenagem também a essa banda incrível, Body Count. Vai tocar para vocês então, Body Count to the House. Oh yeah. Oh yeah. E chegando nos finalmente aqui, eu quero, claro, agradecer vocês, porque hoje o podcast ficou longo, que a gente se empolgou, e aí eu quis falar sobre os assassinos e fazer um bloco True Crime para vocês. Então, obrigada quem tá com a gente até agora, tá bom? E, claro, quero recomendar para vocês, sigam a gente nas redes sociais, viu? Nós temos a nossa página lá que é Masmorra Cine, no Facebook. Também temos a página que é The Twilight Zone Behind Scenes, onde a gente coloca documentários, coloca fotos, tá? A gente coloca sempre algum material que a gente acha interessante. Tem o grupo do Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação, onde nós estamos lá, eu, Marcos, né? Toda essa galera que curte Além da Imaginação e quer trocar figurinha, quer pedir link. Lá no nosso grupo, por sinal, tem todos os episódios, viu, gente? Tem o link pro canal do Telegram, tudo. Então acessem lá o grupo, entrem no grupo e procurem lá bonitinho, que tem até DVD pronto do Night Gallery que eu fiz, que eu preparei, com legendas da primeira temporada. Temos lá no Twitter os perfis Masmorra_cast, que é o perfil do nosso site, né? Temos o perfil @Cineclube da Masmorra, que é o do nosso feed novo do site, e o perfil novo que nós criamos para Além da Imaginação, chamado Zona Crepuscular. Lá nesse perfil a gente procura colocar alguma coisa sobre a série no Twitter,
manter a nossa presença, né, nessas redes sociais. No Instagram temos o perfil @masmorracine. E claro, gente, eu sempre recomendo e peço muito, se você puder, estiver escutando a gente, por favor, não ignore, tá, esse pedido que a gente está fazendo aqui. Se você tiver condições, faça um apoio pra gente, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Nós temos uma conta lá no Padrim, né, já há muito tempo, muitos anos, onde a gente tem alguns apoios, né? A gente recebe esses apoios e com esses apoios a gente paga site, vê as despesas relacionadas ao podcast, ou então equipamento de gravação e por aí vai, né? Para a gente poder manter o podcast no ar, os nossos podcasts de cinema, por sinal. Então apoie a gente, tá? A gente tem perfil no Padrim e no Colabore Aí, tá? Se você tiver condições, nos apoie. Tem Pix também, tá logo abaixo na descrição. Se você puder, se você quiser mandar um Pix pra gente com apoio, a gente fica muito, muito grato, né? Sei que a situação tá difícil para todo mundo, né? Mas apoie, gente, apoie o seu produtor de conteúdo independente, né? Nós somos um podcast com mais de 12 anos online. Existimos falando sobre cinema, séries clássicas como Além da Imaginação. Então, se você puder apoiar a gente ou apoiar todo e qualquer produtor de conteúdo independente, apoie a gente, não deixe de apoiar, tá bom? E no mais, a gente só pode deixar aqui no final para vocês, saindo da zona crepuscular, um abraço muito apertado, se cuidem, tá? Vou deixar os filmes todos logo abaixo, aí não deixe de acessar o canal, viu, gente? E a gente se encontra aí no próximo episódio sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem, e olha, se matar meia dúzia de pessoas já é uma coisa pavorosa, imagine matar 600 mil, né? É terrível, gente. Pra refletir, né? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Body count, body count, body count. Yeah, body motherfucker! Count, body 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 count, nigga! In the house, body counts 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 in the house. Right about now in the motherfucking place to be. On the bass I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, make some noise. Yeah, goddamn it. Come on. Body counts in the house. 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 Yeah. Come on.
Body count.